Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Apresentação Eliel Almeida. Quatro horas e 7 minutos. Muito boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. Quarta-feira, 18 de junho de 2025. Sexta-feira maravilhosa. E lá vem, hein? Pancada, quando é assim, ó, quando entra desse jeito. Também, você não, aí não tem como, só se tirar a câmera do avesso, viu? Não enquadra, aqui não dá, não vai. Calma, gente. Hoje merece homenagem, viu, Lupe? Hoje vai receber homenagem. Grande. Ih, não deu nada pro Al-Hilal, hein? Não, bateu na barriga. Pão de queijo, ó. Olha lá o pão de queijo lá. Mas tá com vontade? Vai lá, pede um pra ela. Já foi. Chegamos para mais um Arena CBN, amanhã 19 de junho, dia de Corpus Christi. Pra quem não sabe, Corpus Christi, tradicionalmente, dia da Paixão de Cristo, tá bom? Então é só pra deixar claro pros ouvintes que não são religiosos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Corpus Christi, Paixão de Cristo. Tá bom. Você não entende de religião, não vem falar da religião dos outros, não. Quem entende de religião tá do outro lado do vidro aqui. Mas não é dessa religião, porque ele não comemora Corpus Christi. Não? Não. Ele faz parte daquele pessoal que testemunhou o crime. Ah, entendi. Você sabe qual é ou não? Sei. Os testemunhos de Jeová. Vamos parar com isso. Vamos, senão não vai dar certo. Senão vai dar BO. Vai dar BO. Ó, hoje, pode deixar a trilha, deixar a trilha do Arena, gostosinha. Hoje, quarta-feira, pra uns... Não faz assim hoje sexta-feira. Amanhã, ó, sexta-feira não tem programa. Não tem programa. Então, pra deixar claro, porque não estaremos aqui, porque vamos transmitir o Mengão. O Mengão da massa. Mengão. O Mengão contra quem mesmo? Flamengo e... Contra o Chelsea. Jogo de boa. Fácil pro Flamengo. E aí, na sexta-feira não tem programa, mas amanhã, feriadão. Estaremos aqui. Sim. Estaremos aqui depois do jogo do Palmeiras para analisar tudo do duelo do Palmeiras Palmeiras. Al Ahly. Vai ser legal. Vai ser bom. Estaremos porque você vem, né? Eu acho que não. Ué, amanhã. Não, já era, já mandou tudo os negócios do sarcófago hoje. Emenda sexta também? Sexta também? Sexta não tem o programa, né? Sim. Mas sexta você trabalha? Trabalho. Então você vai substituir a sexta por amanhã. Pode preparar o link pra ele, viu, Sami, lá? Ele vai fazer o programa de casa amanhã. Pô, beleza. Tem essa, não. Tá pensando o quê? Legal. Pelo amor de Deus. Depois fica mandando necessário, hein? Trabalho é trabalho. Vai dar chuva, hein? Não vai... Aliás, o kitzinho, beleza, né? Então. Não vai achar que amanhã é feriado, não, na hora do almoço, já entregar pra... Vai fazer, você pode ter certeza. Não, beleza. Amanhã... Duas. Hoje, daqui a pouquinho ele vai estar. Quem fez. Você vai ver. Me ouve. Bom, quarta-feira, 18 de junho, dia que a Ponte Preta esteve em campo. Ou era o Guarani? Foi a Ponte. Foi a Ponte. Ele já viu. E aí Foi quebramos uma enxinca, né? Ponte Preta em campo, 2 dias seguidos. Não tem essa de que um dia é um, outro é outro. Não, ontem foi Guarani. Mas amanhã é Ponte. Caiu por terra. Não, amanhã é Guarani. Ponte e quem? Ponte é um adversário. Qual adversário? Um adversário strong, assim. Forte. Strong. Então agora é bilíngue. Agora é trocodita. Stronger. The strongest. É igual o Shaibe ontem pra mulher, né? How much? King depois. Não, então ele perguntou pro cara, que ela falou, não, manda ele procurar outra. Porque não tá Adversário legal, bacana. Uma cor do adversário. Azul. Ponte Preta e um adversário. Pode ser o São Caetano. Cruzeiro. Santo André. São Raimundo. Olímpia. Pode ser o Catando Vence. Nacional de Manaus. Pode ser o Grêmio. Porto Alegre. O Novo Hamburgo, por Pode que ser não? o Centro Esportivo Alagoano. Pode ser Com certeza. Pode ser o Santos. O Santo André. Pode ser o Novo Hamburgo. O Santo André. O Aimoré. O Marília. O Marília. O Lajeadense. A Matonense. O Paysandu. São Bento. São Bento, Sorocaba. Temos Paysandu. muito O Remo. times. Clube do Remo. O Remo. O Remo é preto e branco. Não, é um azul. Pode ser o Ali. Pode. O Al-Hilal. Al-Hilal. Pode ser o Deportivo Pasto. Pode E ser. azul, né? Deportivo Pasto. Deportivo. 2013. 2013, lembra? 2013. Pode ser o Cruz Azul do México. Pode ser. Pode ser. É o Cruz Azul, a Ponte acho que não enfrentou. Não. A Ponte não difícil. chegou, né? Pode ser o Lanús.
Lanús é lilás. Não esquece, Aliás, né? o Lanús é do Flaco Lopes, né? Lilás, é roxo. É Bordeaux, Vermelho, igual a Ferroviária, Juventus. Tinha um azul no Lanús. Tem um... No Deportivo Claro. Pasto também. Não esquece, Pode né? ser Vélez Sarsfield. Opa. Chapelito? Chapele. Foi o velho. Começou cedo o Pó de Ponte hoje, hein? Você viu? Vamos lá, a música vai nos dar um norte. Vai. De onde é? 2010. Mano, o Luan Santana explodiu com essa música pro mercado. Cara, não é o Michel Teló? Não. Não é o Michel Teló? 2010. Né? Eu achei que era o Vitão. Nossa, Ó, os então. ouvintes que estão na Bandeirantes, tomem cuidado. A Bandeirantes com muita complicação hoje. Inclusive tem ouvinte mandando mensagem já. Bandeirantes complicada, tem acidentes, tem carga na pista, então toma cuidado. Daqui a pouco o Mário Quintino atualiza pra gente. Bandeirantes, Anhanguera, Santos Dumont e a Adjacências. Obrigado, isso. obrigado. Você é um grande Adjacências. mestre em linguística. É, tô Você vendo. é demais. Você é demais. Você sabe que no dia 18 de junho... Olha, junho, né? É junho. Peraí. Julho tem 18 5%. de junho, É. 18 de junho é comemorado no Brasil a dia da imigração japonesa. Opa, legal. Dia Takahashi. do químico. Químico. Aqui em Campinas tem uma rua que tem umas luminárias japonesas, né? Fica no Guanabara. É perto da Associação Nipo. É, isso. Tem umas ruas Mujana que tem ali. umas luminárias bonitas ali. Perto da Barão de Itapura. Onde né? fica o Guanabara? Estádio do Carlão? Mujana, Barão de Itapura, ali Barão de pra Itapura. cima, né? Ah, Perto é o tá Nipo certo. brasileiro. Ali do lado da John Boy. Não, Não, Avenida Guanabara- Brasil, subindo a Avenida Brasil ali. Isso, no Guanabara já- Mackenzie. Colégio Mackenzie É. e o entorno ali. Sentido Vai Amarais, na né? minha, vai na minha. Sei Sentido- de onde eu tô falando. É, Vai você pra Amarais, seguindo, pô. sim, sim. É, Vai entrada de Avenida Souzas. Brasil. Isso. E é ali que vai pra lá. Aí tem Se também... pegar pra direita, vai pra cá. Hoje é o dia Sentido da contrário, né? gastronomia sustentável. Opa, parabéns. Parabéns. Hoje também é dia do orgulho autista. Autista. Importante. E também aniversário do município de Entre Rios do Oeste. Opa. Rio de Janeiro? Quem nasce Paraná. entre rios é o quê? Entre É a Reis. Márcia, né? Treense. Tem um time, Treense do Rio. por Não, isso que eu- você não sabe, Lambari. E também aniversário de Pato Bragado. Olha. Rio Grande do Sul, quer ver? Paraná. Ó, falei. Ah, Que é perto de Pato Branco, talvez. Pato Branco. Pato Branco, lá em Pato Branco, tem a Bozena. Bozena. Grande Bozena. Parabéns, então. Hoje é dia do quê? Dia do Químico? Dia do Químico. Opa, parabéns pros professores de Química. Sabe que eu fiz técnico em química, não sei como consegui formar. BTCap? Não, É, lá, a mas FIEC. É né, porque os turma. interesses eram outros. Né? Queria, Aliás, confesso que eu só sabia fazer uma fórmula, viu? sabia outra, queria outras coisas. Mas enfim, 4h14, hoje nós queremos áudios dos ouvintes, aqueles áudios aloprados, falando da expectativa pro jogo do Palmeiras, os jogos desta quarta, de amanhã. Manda aí, tem sarcófago com a música do Gustavo Lima, grande duelo Ponte Duque de Caxias. Manda pra gente. Mas hoje é véspera de feriado. 91869070. Véspera de feriado, ninguém manda. Manda, você vai ver, vai ter muita Vai, gente a galera- querendo adivinhar o Ó, ano desse A galera tá duelo. ensandecida. É de Gilson Klein, né? Esse Ó, tipo de Caxias. essa rua hoje. que você falou chama Rua Camargo Paz. Aí. Aliás, ele veio de lá, o bruxo. Camargo Ele veio Paz, numa- que é um pedacinho do Japão em Campinas. Boa. A Deep, a nossa produtora, acabou mandando. Mandou, boa. Rua Camargo Paz, que tem aí as luminárias Japoneses. japonesas. E o Arena com o comando técnico do Nilson Belisário tá no ar e assim, ó, igual a lua. Ninguém derruba, hein? É. Arena. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia. E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias, que
Que roupa vestir? Por qual caminho ir? E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Nada, bom é isso. A Sanasa e o futuro. Arena CBN. Quatro horas e 18 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. A galera tenta pegar a gente naquelas brincadeirinhas, né? Conhece o nome da associação lá do atacante japonês, não sei o quê. Você já viu, né? Deixa pra lá. Tem gente aqui mandando que tá torcendo pro Real Madrid. Real tá jogando contra o Al Hilal. 0-0. Mais cedo o Manchester City venceu, né? 2-0. Fora o baile. Um jogo muito tranquilo. E o Vinícius Júnior tomou cartão por simulação. Verdade, olha lá. Vinícius Júnior, né? Achou que tinha um lago ali, uma piscina. E não era nem pra pênalti, hein? Era falta normal. Ó o repeteco. Deixa eu ver. Nossa, nada. Foi nada. Mas aí, o que acontece? Se ele fica com o pé paradinho, ó, vamos ver se ele fica com o pé paradinho, ele quebra a perna. Ele quebra a perna do Vinícius Júnior, o zagueiro. Aí ele pulou pra se proteger. O cartão foi um exagero, né? O cartão foi bem exagerado. Pênalti, né? Não, ele se protegeu. Se alguém dá um carrinho em você, o que você faz? Você vê o cara vindo a 200 km por hora. Eu vou pular. Ele pulou. Aliás, as arbitragens ruins, né, no Mundial. Árbitros de centros periféricos, né, com relação ao mundo da bola, no mapa do futebol, é ruim. Seja um sinal. Vinícius Júnior está ficando jogador marcado. O árbitro de outra falta no Vinícius Júnior. É igual o Neymar. O Neymar virou jogador marcado. O árbitro de Palmeiras e Porto foi muito ruim, né? Não teve interferência no resultado, mas ruim, picando o jogo, dando cartão a toda hora. Meu Deus. Questão da credibilidade. Ah lá, agora ele deu no cara, quer ver? Não foi ele, não. Não, ele tá ali no. Foi o Camavinga. Mas o Al Hilal tá mandando no jogo, viu, velho? Mas tem jogadores experientes, né? O Malcom tá na frente, esse Corinthians. Vamos começar o programa. Aliás, uma polêmica. Polêmica, hein? E foi colocado no site da FIFA que o Flamengo, segundo a FIFA aqui, ó, só com 7 títulos brasileiros. Não colocou 87 como Flamengo campeão brasileiro. Mas 87 é o esporte, não é? Eu também penso da mesma forma com que você, mas isso tá gerando muito bafafá lá pelos lados rubro-negros dos Estados Unidos. Mas esse negócio da FIFA também, eu acho que chega no momento, ele pede pra alguém lá, fala, faz um levantamento aí, tem uma pasta que chama títulos mundiais. Aí o último embaralhou tudo, aí virando aquela confusão. Também cara, acho. é uma grande... Uma coisa... Fala, vai, Cabelo. Não, é algo... Fala pra vocês. Fala. Sem relevância. Fica à vontade, não fala tem... quando você quiser. Não, tranquilo.
Então tá bom. Beleza. Sou Corinthians e Palmeiras também já jogaram de azul. Verdade, Santos, Corinthians e Palmeiras. Corinthians não, né? Roxo, né? Corinthians acho que roxo. Não, o Corinthians já não jogou de azul também? Eu acho que não. O que mais me marcou foi o roxo, né? Tanto é que teve muita polêmica na Gaviões da Fiel, né? Os torcedores ficaram bravos com esse uniforme. Tem ouvinte que mandou áudio aí, Nilson Belisário. Vamos ver o que a galera tá mandando de áudio nesta véspera de feriado. Amanhã, porcos tristes, hein? O Corinthians jogou de azul sim, ó. Aqui, ó. Azul ou é roxo? Azul? Eu acho que é roxo, hein? Não, esse aqui é azul. É roxo. Isso aqui é azul. Fala, galera. Boa tarde a todos. Daniel que tá falando. Ô, Daniel. Palmeiras vai voltar mais cedo pra casa, viu? E vai Corinthians. Boa. Ó, tá na capa da notícia. Corinthians homenageia a seleção e lança a camisa azul. Terceiro então tá uniforme do Clube Paulista. Então, parabéns. Em 2013. Você acertou, Lupe. Obrigado. Ah, verdade. Jogou contra a Ponte aqui. A Ponte ganhou o jogo. 2-0 era azul. Lembrou, verdade. né? Agora você entendeu a memória, né? A Primavera jogou de azul também. Memória afetiva. A gola assim tinha traços brancos. Verdade, Lupe. Bem O lembrado. Santos veio de azul e perdeu da Ponte aqui o dia que o Neymar foi expulso. Memória afetiva. Foi, né? Não, é que são momentos relevantes do futebol campineiro. E o Palmeiras, aquele uniforme azul do Palmeiras me lembra muito Diego Souza. Lembra 2009. Aquele gol de fora da área, né? Aquela paulada bonita. Gostei também. Cara, aliás, Diego Souza é um cara que pouca gente fala, mas fez muitos gols. Ele fez um gol contra o Atlético Mineiro. Você lembra do meio-campo? No antigo Palestra Itália? Verdade. Chutava muito. Nossa, esse é um golaço. Ele deu de primeira, a bola veio. Foi contra o Galo? Foi contra o Galo, última rodada do Brasileiro. Deu uma no Domingos. Ah, mas essa aí foi na final do Paulista, né? Ai, você... Engraçado. Gol do Al-Hilal, 1-0. Renan Lodge. Impedido. Não valia. Eu sabia que tava só pra dar aquela... Olha lá, a galera não foi avisado, ó. Não foi. Agora que eles estão vendo o árbitro com... Seu instrumento levantado. Instrumento levantado. Ah, tem um offside, vamos ver. Ah, tava muito, né? Nem precisa do impedimento digital. Opa! Mas ele participa da jogada, né? Ele faz o corta-luz. Faz o corta-luz. Ah lá, foi confirmado já? Não, mas tá vendo, né? Porque ele participa da jogada. Um pra lá, dois pra cá. Se for o Hellway... Ah, não, já tá. O Hellway já... Confirmou. Não foi gol, não valeu. Contra o Real Madrid. Vamos pra mais um ouvinte aí, Nilson Belisário. E aí, galera da CBN. E aí? Amanhã é dia de porcos tristes. É um feriado. Quem foi para os Estados Unidos amanhã vai dormir no relento. Que isso? Central Park vai ficar pequeno para tanto palmeirense dormindo com dor de cabeça. Mas eu vou falar a verdade pra vocês. O Palmeiras atrai, né, velho? Mobiliza, né? Ele jogava Libertadores de quarta-feira, no dia seguinte era Corpus Christi. Sim, Libertadores. E agora ele tá bem no dia do Mundial Corpus Christi, velho. O Palmeiras atrai isso. A Copa do Mundo, a Copa Libertadores, não, as capas do lance, né? Quando o Palmeiras era eliminado. Era um prato cheio, né, pros redatores. Mas eu acho que amanhã não vai dar, não. Acho que amanhã o Palmeiras consegue. Eu também acho. Pelo menos um empate. Empate seria porcos tristes ou não? Eu acho. Eu acho. Já não porque é um aí resultado, você não fica em primeiro, né? Já é um resultado desinteressante. E aí gera pressão pra última rodada dessa primeira fase. Mas o Palmeiras na última rodada pega, entre aspas, mesmo sendo o time do Messi, o mais fraco, né? Mas... Porque do Al-Ahly Inter Miami, o Al-Ahly, ele teve as melhores chances. Aí no segundo tempo e no final do jogo, o Inter Miami o Messi quase que faz um de cobertura. Você viu? Nossa. Mas aí é o diferente, né? Meu filho. O que foi? O lance do Real Madrid ali. Você quer assistir a TV? Não, de jeito nenhum. Tá bom. O ouvinte falou que o Corinthians jogou de roxo quando caiu também. Não, quando subiu. 2008 que ele jogou de roxo. Série B. O Corinthians é o time que lança as piores terceiras camisas. Ele lançou aquela vez da 3x4, lembra? Do rosto do torcedor? Nossa, aquela ficou feia. Quando subiu. A amarela também, uma amarela. Mas o Flamengo também jogou. Não era o terrão? A laranja. Era o terrão, né? Do Corinthians. Qual mais que ele lançou aqui? Teve uma que... A pior é do Flamengo, aquela amarela que veio amarela aqui. O papagaio vintém. Cara, a pior do Corinthians é aquela com as fotos dos torcedores. Essa daí, do F. E ainda deu treta no último jogo contra o Avaí. O torcedor 2008. Pagava R$1.000. Pagava 1.000 e colocava a fotinha. Você pagaria 1.000 pra estar na foto lá na... Não. Perto da faixa aqui, Lança outro assunto aí, Lupe. Outro assunto pra vocês que estão acompanhando o Arena CBN. Deixa eu pegar aqui, rapidinho, porque tem uma situação que tá pegando lá no Palmeiras em relação à escalação, viu, meu caro Leão? Quem vai ser o camisa 9 do Brasil? Do Brasil não, do Palmeiras.
Vitor Roque ou Flaco Lopes? É a dúvida. Eu tô achando que o Flaco, pelo pouco que fez contra o... Tá pedindo passagem? Ele é um cara que chama atenção. Tá frente à zagueirada, grande. O Vitor Roque ainda não engrenou, né? Impressionante, né? 19 anos, já tem uma quilometragem e ainda não conseguiu se apresentar no Palmeiras, né? Ou será que ele enganou a gente? Eu acho que não, acho que ele tem bola. Eu também prefiro acreditar nisso, que ele não houve engano, ou talvez um processo de adaptação tão tem 19 anos lento ainda. demais. Mas tá em tempo ainda, talvez o Flaco Lopes seja a melhor opção pra... Mas o detalhe é o seguinte, quem dos dois tem uma carreira, mesmo um pouco mais curta, com... know-how Vitor de Roque. Europa. Vitor Roque, porque ele foi pro Barcelona e não jogou. Depois foi pro Betis, né? Aí no Betis conseguiu jogar, mas também... começou bem e depois caiu. Então, assim, já era pra ter dado uma resposta mais rápida. A média dele é... A comissão técnica do É que tem a questão do mais custo-benefício. O custo-benefício. Mas o custo né? do Vitor Roque foi altíssimo. Foi alto, né? Então, mas aí de repente, talvez, sei lá. Como o campeonato é tiro curto, eu apostaria no Flaco nesse momento, de início. Eu também. O time mudou quando ele entrou, né? Então. Ele, o Veiga e o Alan. Ele não é craque, não é Mas eu acho que em relação ao jogo passado, só ele faz gol. Só ele. O Abel não vai mudar, é a mesma não. coisa. Até porque o time, querendo ou não, jogou bem, né? Agora, o Abel, eu só não concordei com o Abel quando ele tirou o Estevão do último jogo pra colocar o menino Alan, né? Eu acho que poderia ter mantido um pouquinho mais o... Acho que quem tinha que ter saído era o Vitor Roque. Não, o Giai. O Giai tava fazendo foi mal, zagueiro. Não, mas aí você põe o Piquerez pra fazer essa função. Você perde um pouquinho no ataque, mas pelo menos não toma susto. Sei lá, não sei. Na hora que eu vi que o Estevão ia sair... Porque acho que seria interessante acompanhar Estevão, Roque... Não, o Roque saiu. O Estevão vai pôr o Flaco, Paulinho, Rafael Veiga e o Alan. Não sei. O Flaco deu uma melhorada. Eu acho que se for pra ter mudança, eu acho que é o Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque. Não vai fazer mudanças drásticas, não. Mas porque o time do Palmeiras, eu reparei no jogo contra o Porto, o time do Palmeiras estava baixo. Por isso que não estava ganhando nenhuma no alto. O time do Palmeiras estava abaixo. A hora que o Flaco Lopes E essa bola aérea com o Flaco funciona. A hora Ou que pelo ele menos... entrou, o Palmeiras começou a ganhar. E o time do Al-Ahly também. Aí você pega, vamos lá, o Vitor Roque, baixo. Baixinho. Felipe Anderson, baixo. Aí você pega o outro, o Estevam, baixo. Aí vai pra área pra cabecear. Aníbal Moreno, Richard Rios. O Palmeiras tava... O Maurício. O Palmeiras estava perdendo toda a segunda bola. Entendeu? Então o Flaco entrou e mudou isso. Então não adianta você ter um centroavante lá que o fundamento do campeonato exige outra coisa. Eu acho que vai o Flaco Lopes, a única mudança. Não iria mudar 3 de uma vez, aí as mudanças seriam drásticas. Ele precisa começar a explicar algumas coisas, né? Que Por exemplo, os investimentos dele. O Alan, não é hora, não é jogo pro Alan no Mundial. Com todo respeito ao garoto, mas não é. Mantém o Estevão lá em campo, entendeu? O Alan é pra jogo quando o Palmeiras estiver ganhando 2-0. O Estevão tá se criando, ele já está de saída do Palmeiras, mas a parte da torcida do Palmeiras já começa aquele zum, no qual eu não concordo, né? Mas fica ali, como que é? Jogador que não faz gol em jogo grande e tal. Ele é bom de bola. Exatamente. Não vejo o porquê, não faz gol em jogo grande. Pô... Ele ficou marcado pelo pênalti que ele perdeu contra o Corinthians, né? Ali a torcida acho que ficou um pouco chateada. Aí criou-se esse estigma, né? Que ele não faz gol em jogo grande. Baita jogador, pô. Acontece com outros. Aconteceu outras vezes. Até o Kaká, sabe, quando ele saiu do São Paulo, lá no meio dos anos 2000, lá também, parte da torcida, só faz gol contra o Juventus, com a Portuguesa Santista. Ele teve duas bolas assim, no primeiro lance do jogo, praticamente, em que vem uma cruzada, ele pega de canhota, passa raspando, ali era pra encaixotar, né? E uma que ele saiu já frente a frente com o goleiro, na diagonal do lado esquerdo, que ele chutou, o goleiro fez a defesa. Mas entre perder esses lances e falar que ele não serve pra jogo grande... Aí a diferença é gigante. Muito cedo, né? Muito tem que 18 anos. Dar mais minutagem pra ele, mais rodagem pra ele. Falando em Mundial, sabe quem que confirmou que quase foi pro Mundial? O Neymar. Menino Ney. Ele deu uma entrevista. Teve um evento aí, né? Um futebol amigos aí. Do Neymar versus amigos do Gil Cebola. E aí teve uma entrevista lá, ele confirmou que só não foi pro Fluminense porque ele tem um carinho pelo Santos e quer se cuidar. Ele falou que tá bem. Diz que tem uma proposta do Fenerbahçe aí chegando. Mourinho tá lá, hein?
Tem dinheiro. Só que a tendência é ele ficar no Santos, já falou. Já. Você acha que o Neymar, no Brasil, vai abrir mão pra ir jogar na Turquia? A não ser que seja muito dinheiro, mas eu acho que ele não topa. Aqui no Santos ele tá literalmente em casa, né? E ele falou que quase jogou o Mundial pelo Fluminense. Isso. Deu uma entrevista falando isso. Imagina, Neymar no Flu? Ronaldinho Gaúcho já jogou no Flu, mas já em fim de carreira. Marcelo jogou no Fluminense. Passou lá, né? Não, Marcelo foi campeão da Libertadores com o Fluminense. Fred também. Fred foi muito bem, pô. Sabe outro que jogou no Fluminense? Quem? Bom, mas bom. Washington. Coração valente, guerreiro tricolor. Grande atacante. Sabe quem jogou no Fluminense? Quem? E também fez muitos gols. Sabe quem? Quem? Eu vou falar só uma vez. Vai. O Wellington Emerson Sheik. Emerson Sheik. Foi cantar o hino lá, deu ruim. Deu muito Wellington ruim. Nem também. O Wellington nem. Foi bom jogador. Nem cá, nem lá. Sabe quem também já entrou no Flu? Paulo Baia. Aí, mas pronto. Acho que já pode ir pro repórter ou não? Já, bora. Vambora pro repórter CBN, né? Repórter CBN. Quarta-feira, 18 de junho de 2025. O governo federal estabeleceu uma cota mínima de 8% das vagas em contratações públicas para mulheres vítimas de violência doméstica. O decreto aponta que a norma inclui pessoas trans, travestis e as demais identidades de gênero protegidas pela Lei Maria da Penha. A prioridade da ação será dada a mulheres pretas e pardas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de grande perigo ao Rio Grande do Sul em razão das fortes chuvas previstas para o estado. Ao todo, 363 municípios gaúchos estão sob aviso até pelo menos às 10 horas da manhã desta quinta-feira. Há risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos. Os temporais que já atingiram a região nesta semana deixaram 2 pessoas mortas, outra desaparecida e mais de 200.300 desabrigadas ou desalojadas. Uma autoridade dos Estados Unidos afirmou ao jornal americano The Washington Post que a capacidade de defesa de Israel pode durar apenas mais 12 dias se o Irã mantiver o ritmo constante de ataques. A intensidade dos bombardeios iranianos, no entanto, tem diminuído. Outra fonte ouvida pelo Wall Street Journal disse que o governo americano está ciente dos problemas de capacidade de defesa enfrentados pelos israelenses há meses e enviam reforços com sistemas em terra, no mar e no ar. A seleção brasileira de vôlei venceu a Bélgica por 3-1 na Liga das Nações Feminina. Já são 4 vitórias em 5 jogos. O Brasil está em 5º lugar na classificação da fase preliminar na competição e volta à quadra na sexta-feira, às 1h30 da tarde, para enfrentar o Canadá, que está na 10ª posição. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento Avenida 105, novo residencial integrado ao Iguatemi Campinas. Bom, Eliel Almeida teve um probleminha, né? Teve que ir ali numa salinha reservada, então por isso eu chamo o Mário Quintino com as informações do trânsito nas estradas aqui da região. Feriado tá chegando, Mário. Movimento intenso ou ainda tá calmo? Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, já com movimentação bastante intensa nas rodovias que cortam a região. E eu começo com informações de um acidente que aconteceu mais cedo na rodovia dos Bandeirantes, aqui em Campinas, quilômetro 96, na pista sentido São Paulo, e ainda tem atendimento dessa ocorrência, pelo menos 2 quilômetros de lentidão. Foi uma colisão frontal entre 2 carros. O motorista ali de um desses veículos acabou perdendo o controle da direção
esse veículo cruzou o canteiro central e acabou atingindo, então, esse outro carro que seguia na pista sentido São Paulo. Apesar do acidente, informações iniciais da Polícia Militar Rodoviária é que as pessoas envolvidas aí nesse acidente sofreram apenas ferimentos leves, felizmente, e o helicóptero Águia da Polícia Militar também foi acionado para prestar um atendimento nessa ocorrência, mas até já saiu também da rodovia dos Bandeirantes. Dá para você cortar esse trecho do acidente através da rodovia Adalberto Panzan e acessar a Bandeirantes mais à frente, então aqui em Campinas, para seguir em direção da capital. Ainda na Bandeirantes, na altura de Jundiaí, a movimentação é intensa nos dois sentidos, à altura do quilômetro 50, e acaba diminuindo a velocidade, tanto quem vai em direção da capital, quanto para quem vem no sentido do interior. Atenção também já pela rodovia Anhanguera, na altura de Jundiaí, lentidão nos dois sentidos, à altura do quilômetro 60, e a lentidão acontece principalmente para quem vem também em direção do interior, com essa movimentação maior já pela rodovia Anhanguera. Na saída para o feriado, essa movimentação no sistema Anhanguera Bandeirantes deve ficar mais intensa até às 8 da noite, e também durante a manhã dessa quinta-feira a gente vai seguir acompanhando e também trazendo aí as atualizações. E eu trago também informação rapidamente da rodovia Dom Pedro, que tem lentidão aqui em Campinas para acessar a rodovia Anhanguera, e para quem vai no sentido de Atibaia e também de Jacareí, já na altura do Trevo de Souzas aqui em Campinas. Lupe. Valeu, Mário, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito. BV, o Banco do Crédito para todas as suas versões. Onde a cidade se... A campanha do Agasalho 2025 continua unindo forças. Várias cidades seguem mobilizadas e ajudando quem mais precisa. Participe, doe cobertores, roupas femininas e principalmente peças masculinas e infantis. Para mais informações, acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br. Campanha do Agasalho 2025. Aqueça com amor e doe com o coração. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Nossa, bateu 4 horas e... Desagradável, como diria. 4h39, o que é desagradável? Não, o jeito que o cidadão concluiu. Foi gol, o importante é gol. Não, tá certo, tudo bem, tá valendo. Quem, né, afinal de contas. Quem quer criticar? Feio é não marcar. Gonzalo Garcia. O cara tá com a camisa do Real Madrid, jogando Gonzalo Mundial, Garcia. E o cabelo tá questionando. Não tô questionando, né? Foi só um lance engraçado. 21 aninhos. O resto da vida nisso aí, ó. Tá bom. Você acha que é... Então, beleza. Eu achei que foi um golaço. Pô, que bom. Ótimo. Pô, futebol e a democracia tem que... Aliás, hoje quem não quiser assistir Copa do Mundo de Clubes tem o quê pra ver? Hoje tem... Neste momento já tem, né? Já tá rolando, né? Monte Azul e Araçatuba, tava 0x0 no intervalo. Mais tarde, 7 horas, Inter de Limeira e Botafogo de Ribeirão. Olha, só vai transmitir lá ou não? Os dois estreando na Copa Paulista. Não. Mais tarde, Copa Ouro, aí sim. Opa, agora vem, vai. 8 da noite, Costa Rica e República Dominicana. Certo. Um pouquinho mais tarde, Suriname e México. Esse é pesado. Eu acho que vale a pena. Vale a pena. Pra quem esticar um pouquinho à noite. Fazer, né? Hoje tem Juve de Turim, né, também, né? Eu sou mais Suriname e México, hein? É alternativo, né? Atenção, hein? Atenção, tem uma nova informação da FIFA, hein? O relatório da FIFA para a Copa do Mundo de Clubes, divulgado pela entidade ontem... Foi o mesmo que fez do Flamengo. Deu tratamento igual à Copa Rio, conquistado por Fluminense e Palmeiras na década de 50, e os títulos da Copa Intercontinental e do Mundial de Clubes da FIFA. Todos são listados como Copa Interfederações, portanto, Palmeiras
é campeão mundial de acordo com a FIFA. E Fluminense também. Fluminense também. Aí, ó. Mas Então, quem fim. fez isso aí foi o mesmo que fez o negócio do Flamengo lá, que falou que o Sport que é campeão de 87. Mas, Como é ó, que fica? o documento coloca os cariocas fluminenses e os paulistas palmeirenses como uma Copa desse gênero, assim como o Flamengo que venceu a Copa Intercontinental de 81. O Real Madrid, por exemplo, é listado com 9 títulos desta mesma categoria. É um sinal de que a FIFA reconheceu que os dois times são campeões mundiais? Não. Segundo o GE, não. O relatório trata todos os torneios entre diferentes federações da mesma forma. O Iad Casablanca, por exemplo, também é listado com o título conquistado no Campeonato Afroasiático de Clubes de 93. Meu Deus, então tá ficando fácil. Nem por isso ele é mundial, entendeu? Sim. E a FIFA mantém a decisão de 2017. Ué, se for nesse... Todos os clubes que conquistaram a Copa Intercontinental, jogada entre 60 e 2004, e o Mundial de Clubes da FIFA seguem tratados como os campeões do mundo. Os outros, não. Para haver modificação é necessário que haja uma decisão do Conselho da FIFA. Foi assim em 2017, por exemplo, quando o Conselho analisou e concordou com um pedido feito pela Conmebol. Portanto, a Conmebol tem que endossar e pedir para que o Palmeiras e o Fluminense sejam considerados campeões, pois venceram a Copa Rio. Então, só que aí o Bangu também vai ser, não vai? Então. O Bangu também vai ser. E aí? Mas então hoje, 18 de junho, O Palmeiras não é campeão mundial de acordo com a FIFA. Ele é campeão de uma Copa Intercontinental, mas não considerado mundial. Se for nesse diapasão aí, o Santos tem uns 3, 4 mundiais, porque tem quadrangular do México, não sei o que lá, hexagonal, né? Da França, não sei de quando, e por aí vai. Rebolo no Trinidad e Tobago. Repescagem do Suriname. Véspera de feriado, você tá nervoso, Cabelo? Não. Tá bem. Mas eu percebi que ele é contrário a essa ideia da FIFA, né? Eu senti. Não, quem sou eu? Seria um anti-palmeirismo? Não, eu acho que é o Fluminense o problema. Não, problema nenhum. Por exemplo, se um dia a FIFA disser que o Lanús é campeão mundial, essa bancada aqui explode, né? Meu Deus do céu. Ultimamente, Léo, falar pra você, nessa altura do campeonato... Só não pode falar mal da estação do ano lá de Indaiatuba, né? Não, cara, porque... Também vou falar o quê? Só tem coisa boa a falar. Como coisa boa? Pô, acesso... E perder título em casa é coisa... Pênalti pro Al Hilal. Pênalti pro Al Hilal. Mas tem uma câmera. É aquela do João Paulo? Em cima do Marcos Leonardo foi o pênalti. O Marcos Leonardo tá na arquibancada também. Peixão sendo representado, olha lá. Esse árbitro, esse técnico do Al Hilal parece aquele criado com dó, né? É o Inzaghi. É o que era atacante do o que perdeu era técnico da Inter. Quem que é melhor? Quem foi melhor, o Inzaghi ou o Xabi Alonso? Não, você podia perguntar assim, quem foi melhor? O Inzaghi era atacante, Xabi Alonso era volante. Mas quem que foi melhor, o Inzaghi ou Raul Madrid? Nossa, foi muito pênalti, hein? Foi juvenil. Nossa, o Raul o menino queria dançar quadrilha ali com o atacante? Nossa. O Raul fazia gol também. Raul Madrid, velho. Esse era bravo. Mas aí tem um outro que vocês estão esquecendo que também fazia muitos gols. Trezeguet. Van Nistelrooy. Nossa, é muito PlayStation 2, Antônio Lupi. Nossa, ele fazia... Já o Vampeta fazia alguns gols. E o Van Persie? Era bom de bola. Van Persie fez aquele golaço, né, contra a Espanha, né, aqui na Copa de 14. E o Van Diesel? Van Diesel. Velozes e Furiosos, parte 23. Olha lá, fez careta. Narra aí o pênalti, Cabelo, vai. Você com preparado. Com Marcos Leonardo, hein, olha lá. Com entonação de narrador, vamos lá. Não é o Marcos Leonardo, não. Vai, Cabelo. Quem é o Jaqueta 8 aí? Jaqueta 8. Xabi Alonso. Vai o Jaqueta 8, pronto para a cobrança. O Courtois vai pegar. Vai pegar? Será? Não pega, Léo. Não pega. Canto direito, baixo, o Courtois vai pegar. Vamos lá, Cabelo, então. narra. Vai arriscar. O árbitro ainda não autorizou. Agora sim, vamos para a cobrança. Solta o gol. Ai, meu Deus do céu. Será que ele vai? 1, 2, 3, bateu, chegou. Muita categoria. Neves. Coisa frio, né, na cobrança. Ele foi frio. Ele foi killer. Snow. Matador. Rubem Neves. Ele
Não perdoou. Gol do Al Hilal e eu vou dizer pra vocês, placar justo, viu, Carlão? O Al Hilal não tem mais bobo, amigo. Cara, o que tá acontecendo? Os europeus não estão preguiça, final de temporada. Eu te falo o que tá acontecendo? Fala. Eu vou ser sincero. Estão dando uma largada. Do Fluminense, do Flamengo e do agora Palmeiras. vem. Eu tava esperando. Não precisa ficar bravo comigo, não. Mas os europeus, verão. eles não querem, eles estão com o saco cheio Eles já de estão jogar. E andando pra esse... Sabe por quê? A temporada pra eles terminou. Era pra todo mundo tá de férias agora. Champions, né? Que era pra vale todo mundo caras. tá de férias. Numa boa. Aí o pessoal falou, ó, vai ter que jogar lá o Mundialito, lá, o Copa do Mundo. Aí os caras, pô, mas e as férias? Ah, depois a gente vê o que faz. E os outros estão levando a sério. E os outros times estão em... Eu não tenho a informação a respeito do futebol sul-africano, da Ásia, mas acredito que eles estão em temporada, né? Sim. Então o que acontece? Os europeus já terminaram. É uma amolação, né? Esse campeonato pros caras é uma amolação. Imagina você, funcionário CLT, vai sair de férias, aí chega o teu patrão e fala, ó, pintou um evento aí que... Vai ter 4 jogos da Copa Paulista, entre eles Primavera e alguém, o senhor tá convocado pra trabalhar. Você vai feliz? Não vai feliz. Claro que não, né? Mas aí... É a mesma coisa a galera do São Caetano comemorando em 2001... Marcam a final do Campeonato Brasileiro contra o Vasco. Os caras já na cervejada, E o Vasco churrasco. treinando há 2 semanas, só esperando o jogo. Nossa. E o Ademar só em churrasco, o Claudeci também. Outro dia eu ouvi uma entrevista do César, lateral esquerdo, ele falou, nossa, os caras já tudo em chácara, bebendo já, arrebentando. Nossa. Os parentes curtiram. Olha, ela vem o Al Hilal de novo, bateu o Courtois. Você vai ver. Meus amigos, gente, o ouvinte matou aqui, ó. Gente, eles dão... acho que vocês dão mais valor ao futebol europeu do que o brasileiro. Eu não. De acordo com o que vocês falam aí, só os europeus sabem jogar. Eu falei pro Cabelo não ficar indo pra esse lado, né? Eu não. Pelo contrário. Pelo contrário, eu sou porque ficou essa diferença gigantesca, porque a abertura, né, pra comunidade europeia, antigamente tinha limites, né? Então, por exemplo, o Milan tinha 3 estrangeiros e mais nada. Na década de 80, quando usia aquela avalanche de brasileiros. Aí o Flamengo vencia o Liverpool, tá? Hoje não, você pega o Real Madrid, é uma seleção, não tem um espanhol. Então. A Inter de Milão foi pra final contra o City, não tinha um italiano. Então, essa abertura a comunidade europeia, o fim da limitação, fez com que o futebol europeu ficasse muito à frente do sul-americano. Meus amigos. Enfim, né? E o Modric no banco, hein? Só descansando, resenha. Mas ele também já não vai renovar, né? Carlão de Freitas, Palmeiras vence amanhã. Palmeiras vence amanhã, com requintes de sofrimento. Palmeiras vence amanhã com requintes de sofrimento? Sofrimento, vai. Não tem facilidade. O Palmeiras vai sofrer sim, mas vai vencer o jogo. É um Palmeiras que está focado, determinado. Creio que vai acontecer essa mudança aí, o Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque. O time do Al-Ahly e manda pro Cabelo trazer a escalação pra Não, eu acho que não carece. Eu quero você falando a escalação do Al-Ahly. Palmeiras que vai vencer o jogo, sim, senhor. Mas vai sofrer um pouquinho. Por que o Palmeiras não vence amanhã, você disse na redação, Cabelo? Não, eu disse que o Palmeiras vencerá. Tranquilamente, inclusive. Que isso? Tranquilamente. Você está se opondo a Carlão de Freitas. Eu acho difícil. Eu acho que o Palmeiras... Tá querendo ocupar sua vaga mesmo, viu, cara? Digo mais, Palmeiras talvez faça um gol nos primeiros 15, 20 agora minutos. Você tá fazendo previsão, é isso? É nada. Mas eu posso ter opinião? Não, isso não é opinião, isso é previsão. Eu posso ter previsão também? Não sei. Senão... Fala que se vai fazer sol ou calor agora no feriado, pra quem tá indo viajar... Não, mas aí tem profissionais, né? Vamos cada um no seu quadrado, né? Mas eu acho que o Palmeiras tem totais condições de fazer um bom jogo, um jogo seguro, eu diria, um jogo de segurança. Por favor, mandei a ficha técnica aí, a escalação do Palmeiras e do Al-Ahly, por favor. Tem que ser dos dois, né? Senão o palmeirense vai achar que a gente tá boicotando o time de Abel Ferreira. O Palmeiras provável Palmeiras. O Everton, Jai, Gustavo Gomes e Murilo. Felipe Anderson, Aníbal Moreno, Richard Rios e Piquerez. Estevão, Vitor Roque ou Flaco Lopes, podemos colocar, e Maurício. Muito bem. Perfeito. Agora vem. Agora a cereja do bolo. Não, Al-Ahly. É Al-Ahly. Vai. El Shinaway. É o Shanawi. Ele. Não, pera, volta, goleiro. Shanawi. Shanawi, pô. Vai, goleiro. Vamos no goleiro, vamos lá, vai. É o Shinawi. É o Shanawi. Rani, Dari, Ibrahim e Coca. Deixa eu ficar esperto que eu não vou educar. Vai. Não, pode ir, não tem zoeira não. Rondi, Atia, Fati e Zizo. Como que é? Rondi, Rani, Atia...
Zizo, na frente, Abu e Trezeguet. Você pode pedir só o goleiro pra mim? Só o goleiro, por favor. Eu não vou conseguir. Vai, por favor. É o... Vai. É o Xeronal. Quem que é o árbitro? Não saiu a arbitragem aqui, hein? Então eu quero o técnico do Al-Ahly. Não saiu. E golaço! Nossa, eu ziquei. Carlão do céu. Vamos ver. Nossa, eu tirei essa bola com o olho agora, velho. Vamos ver. Nossa, eu ia falar golaço Tá do ruim pro Al-Hilal. Real, hein? Cara, Tá chato o jogo, hein? Dá uma olhada, não tá mais comigo. Ó, onde essa bola passou, Carlão? Nossa. Ó, mas tem um detalhe. Nossa, tem um detalhe. Tem um desfalque. Tem um desfalque importante, Wally. Quem que é, Cabelo? Quem que é o desfalque? Hernan. Achou. Fala alto. Pô. Não vou conseguir. Essa eu passo. Que isso, hein? Tá isso. Arbitragem definida, né, Cabelo? Arbitragem definida. Anthony Taylor. Americano. Inglês. Britânico. Gary Beswick e Adam Nunn. Foi bem. Lembrando os tempos de PUC, hein? É Unimap. Do Urawa Reds, que eu quero ver. Não, calma aí. Agora só eu. Você é o nosso troglodita de poliglota. Poliglota. Pera que eu vou pegar aqui, rapidinho. Contra o River Plate. Isso. Urawa Reds que perdeu ontem, mas deu trabalho ao River. Deu trabalho pro River. O Driussi tá fora, né? Ele fez o gol do River, mas machucou no lance e está fora da Copa do Mundo de Clubes. Tem jogo hoje à noite, Carlão? Hoje tem a Juve, né? Juve de Turim. 7 horas não tem, então. Pachuca também, né? Deixa eu pegar aqui. 9 horas, não. O time que entrou em campo do Royal Reds, por favor. Vamos lá. Cara. Takahashi. Nishikawa. Essa foi boa. Ishihara, Danilo Boza, Harbiten e Naganuma, Yasui e Gustafsson, Caneco, ex-Santos, Matheus Sávio, Watanabe e Matsuo. Boa. Foi bem. Chega também. Não, eu queria só... Do Hyundai. eu tô sem... Do Hyundai é bom. Do Hyundai é bom, você falava. Os ouvintes não conhecem, Cabelo. Eles precisam ter acesso às informações do futebol, ué. Pô, que coisa chata. Escalação, pô. Jing-ling. Com certeza no Hyundai tem o Lin. Tem. E o Kan. Com certeza tem. O cardápio, hoje às 10 da noite tem o Al Ain contra a Juventus de Turim, esse jogo para encerrar a noite em alto estilo. Na Globo. E às 7 da noite tem o Pachuca contra o Red Bull Salzburg. É o Bragantino deles lá. Confesso que esse jogo às 7 da noite, ele é... Só se fala em outra coisa lá nos Estados Unidos, eu vou estar ligado entre de Limeira e Botafogo de Ribeirão. Quero bom. Esse é clássico. Vamos ver a Pantera e o Leão, né? Qual felino ali? O Pantera, por favor. O Pantera. A Pantera. É o Pantera. Não, o Botafogo é o Pantera. Tá bom. Pra vocês é outro. Pra mim... eu quero ver o resultado. Tá bom, então por que eu não posso falar que pra mim é a estação do ano? Você pode falar. Então, oxe. É só você admitir. Na verdade, eu acho que pra ser mais justo com o Cabelo, porque o time titular do Ulsan Hyundai todo mundo já conhece. Eu mandei pra ele os jogadores que ficaram na reserva. Por favor, Cabelo. Vai aí, do Ulsan Hyundai. Não vai rolar, não. Não, vai, velho. Não vai. Vai, Cabelo. Antes da gente ir pro intervalo. Mas então, você e o Léo tiveram um entreveiro aí de 0 a 10, sua simpatia pelo Pantera. Eu gosto do Botafogo de Ribeirão. Tradicional. E do Sertãozinho? Cara, o Sertãozinho, fera. Time legal. Se puder acabar, né, Cabelo? Não, de jeito eu gosto. Não é mentira, não, eu gosto. E o Lanús? Cara, eu prefiro o Sertãozinho que certos times criados aí que já vieram, sumiram. Pão de açúcar. Paek. Nossa. Essas... Uma freia. Não posso falar. E o Capivariano, o que você acha? Gosto demais, muita tradição. Você viu que o Oeste, que quando era de Itápolis, era legal. Agora não é legal? Pra mim, não. Aí ele foi pra Barueri. Ele vai sair agora, E agora ele tá jogando a Copa Paulista em Osasco. Oeste de Osasco, Cara, com as cores da cidade. O uniforme porque ele perdeu o estádio, né? A Leila pegou o estádio. Verdade. Ele perdeu o estádio. Nossa. É igual o Guaratinguetá quando veio pra Leme, não foi? Nossa, veio aqui pra Americana, né? Americana. Jogava na Americana. Que esse Guaratinguetá dos anos 2000, que até
fez bons Esse era o Guará, legal. Mas, ó, sabe o que me chateia? Quando você vai falar de um time ou de alguma coisa pra um amigo e você não dá uma dica boa. Mas agora, aí, quando você tem uma dica boa pra dar pra um amigo... Eu acho importante externar. Eu não tenho que pegar o meu. Vai. Então vai lá. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Arena CBN. Atenção. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Liga das Nações de Voleibol Feminino. Brasil venceu a Bélgica hoje por 3-1. Parciais de 25-22, 26-24 para a Bélgica. Depois o Brasil venceu por 25-16 e 25-15. O jogo foi disputado em Istambul, na Turquia. Além do duelo entre Brasil e Bélgica, a Turquia venceu a República Dominicana por 3-0 e a Polônia venceu a Holanda por 3-2. Em andamento, um jogaço de vôlei, Sérvia e Estados Unidos 2-2. O jogo vai pro tie break. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Então vamos lá, na BYD Daruge. O que já era inovador continua evoluindo. Se você achou que a experiência elétrica parava no volante, é porque ainda não conheceu tudo o que a BYD oferece. Mais do que dirigir é sentir o silêncio, o conforto e a tecnologia embarcada em cada detalhe. Dos sistemas inteligentes de assistência à condução ao acabamento premium, tudo foi pensado para surpreender. E com a BYD Daruge você conta com uma equipe especializada, pronta para te ajudar a escolher o modelo ideal. Com test drives personalizados, pós-venda de excelência e toda a confiança de uma marca que lidera o mercado global de eletrificados. Descubra o que vem depois do primeiro passo. BYD Daruge, sua mobilidade redefinida. Acesse byddaruge.com.br. Arena CBN. Às 4h59, de um assunto. Manda rápido porque tem um sarcófago aí, jogo da Ponte contra o Duque de Caxias. Hoje, Franca. E Minas, jogo 4 e Franca será campeão. Será que Franca ganha? Franca ganha, pode anotar aí. Pedrocão? Pedrocão, jogo às 18h30. Lotado. Aliás, o Arena da CBN Ribeirão tá sendo feito lá direto do lá, Pedrocão. que massa. Ah, foi o News Truck? E tudo mais. O Franca será campeão, podem me cobrar. 6h30? Mas podia pôr às 7, né? Porque, pô, 6h30, né? 6h30. É. Mas tudo bem, vamos acompanhar. Abrindo o sarcófago aí, o ano era 2011. Bora então ver o time do Duque de Caxias e Ponte Preta. Pode pôr aí pra nós. Nilson Belizar. Busca da primeira vitória como visitante nesta o Carlão Série B. chega, A Ponte chora, hein? Preta encarou o Duque de Caxias e saiu na frente. 2-0 Jurite Coutinho. Os cariocas se atrapalharam. E Ricardo Jesus. Ricardo Jesus fez 2. Naquela época, aquela marca que tá ali atrás, ó, podia estampar, né? Verdade. Fazer propaganda, hoje não mais.
Ele invadiu a área e tocou por baixo. Bateu pro gol. 2-0, ponto de saudades, hein, Carlão? Nossa, desse jogo, confesso que eu não lembro. No jogo da volta foi em Araraquara. 2011. Esse foi sofrido. Qual era o scratch da ponte? A ponte de Júlio César, Guilherme, Leandro Silva, Ferron e Wendel, Chaves, João Paulo Silva, Josimar e Renatinho, depois Soares, Ricardinho, depois Mancuso e Ricardo Jesus, depois Gerson, técnico Gilson Kleina. Escala pra gente o Duque. Tiago, Léo, depois Rafael, Vitor, Santiago e Felipe Assis, depois Gilcimar, Antônio, Tony, Douglas, Leandro Teixeira, depois André Luiz. Na frente, Eric Flores e Somália. Técnico não tava. Alfredo Sampaio. Alfredo Sampaio. Somália. Depois foi pro Bom Sucesso. Opa. Eita. Você viu a história do falso sequestro? Não, esse era o lateral esquerdo que jogou na ponte, né? O Somália, que o dia que ele machucou, ia estrear jogando pelo Bahia, ele machucou o pé. Vitória, ele machucou o pé. E aí os caras foram lá fazer, né? Sim. As orações, as rezas, mandinga, enfim. E aí falou, você vai fazer o seguinte, com o pé bom, você vai dar 3 pulos pro alto e pular com os dois e dar um grito. Aí ele fez, depois de meia hora lá no vestiário, porque ele precisava estar em campo num jogo importante. Fez, pulou e deu um grito, mas deu um grito muito forte. Aí todo mundo, o que foi? Ele machuquei o outro pé. Somália, valeu. Tchau pra vocês, até até segunda, gente. Tchau, beijo.